vivo em alguns segundos. Olá, olá, boa noite. Tá conectando ainda, tá ficando no ar, mas vai ficar. O pessoal vai entrar e eu vou dizer conforme. Vai ficar salvo na página, por isso eu já vou iniciando até algumas pessoas chegando. Eu estou recebendo 2 presenças ilustres na nossa página, em 3 anos de Filhas do Boto. É um marco para o Filhas do Boto Nunca Mais, porque nós estamos incluindo os homens nas nossas discussões, na nossa discussão de construção de gênero, na nossa discussão de como realmente melhorar as estatísticas que nós temos a respeito de violências domésticas, de relacionamentos tóxicos, de tudo isso que a gente conversa. E, às vezes, esses 3 anos, o Filhas do Boto Nunca Mais está nesse debate, e nós vimos que não adiantava mais só as mulheres discutir sobre isso, ou debater sobre isso, porque a conta não batia. Só que o que muitas de nós não sabemos, e muitos de nós não sabemos, é que existem homens também que estão nessa luta. Existe uma nova corrente de estudo que surgiu já tem algum tempo, que é chamado de masculinidade tóxica. Essa corrente de estudo surgiu para que alguns homens pudessem questionar suas masculinidades. E no meio disso tudo e dentro dessa construção, começou-se a pensar também essa masculinidade tóxica sendo vencida, nós podemos pensar numa masculinidade saudável. Porque o problema do mundo, o problema das estatísticas, das violências e do que faz o movimento feminista ter surgido, ou que algumas pautas para as mulheres tenham surgido, o problema não é exatamente os homens. Muitas vezes a gente fala que o problema é o homem, ou que tem piada sobre isso, mas o problema não é o homem. O problema são as masculinidades tóxicas e a construção da sociedade em cima desses padrões masculinos tóxicos. E aí, o caminho que nós temos o caminho pensado, e o caminho que o professor Cristiano e o Rogério vai poder falar para vocês muito bem, é o caminho de como desconstruir isso, como que nós podemos desenvolver uma masculinidade saudável, como que as mulheres que são mulheres héteros, que não querem ficar sozinha, porque uma das lutas é que a mulher possa ter o que quiser, fazer o que quiser e estar onde quiser. E se essa mulher quiser ter um relacionamento com um homem, se ela quiser casar e ter família, ela não vai fazer isso porque a sociedade diz que a probabilidade dela sofrer alguma coisa com esse homem é maior. Não, essa mulher ela pode querer construir uma família, sim, ela pode amar o homem, ela pode querer estar do lado desse homem, e esse homem ele não tem necessariamente que ser tóxico, porque, como eu já falei e eu reitero, o problema na questão não são os homens, o problema é a criação que nós tivemos, tanto mulheres quanto homens, que reproduzem machismo. Muitas mulheres mães ensinam a seus filhos que, olha, naquela mulher ali não é para casar, não. Você não faça isso porque isso não é coisa de menina. Quantas mães que mandava só a filha lavar louça e que o filho ficava assistindo Sessão da Tarde? Então, a gente está falando de uma criação, de toda uma estrutura. Quantos homens que chegou para os pais e falou que estava triste e foi silenciado dizendo que isso não era coisa de menina e nunca pôde demonstrar suas emoções? Quantos homens que, quando teve sua primeira menarca, sentiu seu corpo na sua puberdade mudando, não sabia o que fazer e acabaram, a única coisa mais próxima que tinha era a pornografia e acabaram se alimentando, descobrindo sobre sexualidade de uma maneira tóxica com a pornografia. Então, o problema exatamente não está no homem, não está na mulher, está realmente na construção dessa sociedade. E por isso que agora eu abro, vamos em ordem alfabética, para o professor Cristiano se apresentar, contar um pouquinho do seu trabalho, para as meninas e os meninos que estão conosco nessa noite. E é uma honra ter você aqui hoje. Ok, obrigado, Anne. Boa noite a todos que nos acompanham. Rogério, meu querido amigo, né, que nós nos encontramos exatamente nessas trincheiras de discussão sobre masculinidade tóxica e como desenvolver uma masculinidade saudável. Lembro da primeira vez que primeira e a única vez, na verdade, que a gente se encontrou, eu fiquei muito feliz de encontrar com ele, porque era uma fala que eu já estava vindo desenvolvendo já com um grupo de homens dentro do Juizado de Violência Doméstica, e a convite da doutora Tânia, que é promotora da Promotoria da Mulher do Ministério Público, conheci o Rogério através do projeto que ele desenvolve no Então Docilar, que é um trabalho
de excelência que corre o Brasil, e fiquei tão feliz de encontrar ele falando. Eu parecia que era um espelho, né? Eu tinha encontrado um eco meu, porque a fala de homens que discutem isso são falas muito únicas, singulares. Não únicas no sentido de importância, né? E claro que tem toda a importância, mas no sentido de que somos poucos. E aí, quando eu encontrei com ele, fiquei tão feliz de encontrar com ele. Encontrei alguém que também pensa isso, que também discute isso, que fala com muita propriedade. Então, engrossa a voz dos homens que começam a entender o quanto que o machismo estrutural ele nos prejudica toda a sociedade. E aí desde sempre, assim, desde que eu comecei a pensar sobre isso, trabalhando no juizado de violência doméstica, eu comecei a pensar e a estudar como que tudo isso começa, né? Como que esse machismo estrutural ele foi entrando no universo masculino e feminino e foi sedimentando o processo educativo, como bem a Anne coloca no início dessa live, e o quanto que isso foi prejudicial, né? Então, eu estou trabalhando no juizado de violência doméstica desde 2012, né? Trabalho no Tribunal de Justiça desde 2010, mas trabalhando com essa temática desde 2012. Então, já temos aí alguns anos e trabalhando com um grupo de homens, com homens que fazem uso abusivo de álcool e outras drogas há 7 anos. E o quanto que isso é nocivo, né? Eu lembro de um dos atendimentos que a gente realizou já há alguns anos. Tem algumas histórias aí curiosas, interessantes, emocionantes. Eu lembro de um senhor de 43 anos, né? Veja, olha, um senhor de 43 anos. Fiz 43 anos ontem. Não estou me sentindo nem um pouco senhor, né? Mas vamos lá. E aí ele falava que a primeira vez que ele se sentiu homem foi quando o pai e o tio chamaram ele na cozinha para fumar um cigarro de maconha, para dar a ele esse ritual de entrada no universo masculino. E aos 43 anos ele não consegue largar o cigarro de maconha, não consegue largar a droga, porque isso está estruturalmente vinculado à sua identidade masculina, né? Quer dizer, se eu me torno homem, para me tornar homem, eu preciso fumar um cigarro de maconha, então não consigo mais largar esse cigarro, porque isso faz parte da construção de identidade masculina. Isso é terrível. Isso é terrível, isso é violento. Estruturas inconscientes, né, para ele. Exato. E aí, quando a gente falava disso, ele percebeu, né, tomou conta de si, do porquê que ele não largava o cigarro, né, porquê que não largava a droga. Então, essa construção vai para muitos homens que fazem uso abusivo de álcool e que, quando começaram a beber, não gostavam de beber. Não gostavam, né? Mas em virtude de uma busca de identidade acabaram passando a beber. E aí passaram a se tornar violentos com as suas companheiras, passaram a se tornar violentos com seus filhos, porque os outros homens fazem e os outros homens dizem que isso é ser homem. E isso é muito, eu penso que, e aí até para a gente dialogar um pouco, né, o quanto que isso é ruim, né, Rogério, o quanto que isso é danoso pro homem, né? Eu vou deixar você falar um pouco para a gente ir dialogando, te apresentar também, né? Acho que a Anne, tô muito interessado em te ouvir também. Ok. Primeiramente, então, eu agradeço imensamente pelo convite feito pelo Cristiano. E que bom, Cristiano, que quando tu mencionaste do nosso primeiro encontro ali no Ministério Público Estadual de Rondônia, em Porto Velho, e foi a ocasião foi uma formação da Nem Tão Doce lá, e aí, então, a gente começou a conversar no intervalo ali, e a gente se deu por conta do quanto a nossa reflexão sobre masculinidades é uma reflexão e é um trabalho solitário, porque muitas vezes a gente não encontra pares para poder prosseguir nessa caminhada. E a gente fica muito feliz quando encontra essas pessoas e com a
com a metodologia da Neyton Dosselar, a gente acaba viajando, no caso, eu acabo viajando por vários estados e cidades, e encontrando esses trabalhos realizados com homens que trazem essa reflexão, esses grupos, esses coletivos, mas que estão isolados e que muitas vezes não sabem da existência dos outros trabalhos que vêm sendo desenvolvidos em outras cidades, em outros estados. E, Anne, eu queria também poder apresentar um pouquinho e falar um pouco de mim, que eu acho que a maioria do pessoal que acompanha não me conhece. Eu sou o Rogério e eu trabalho na Fundação Luterana de Diaconia, a FLD. Eu sou assessor de projetos na área de Diaconia e Direitos Humanos, e dentro dessa área eu trabalho, então, como facilitador da exposição Nem Tão Dosselar, que é uma exposição que aborda o tema da superação da violência doméstica e familiar e tem como metodologia o fortalecimento das redes municipais ou redes locais de apoio, fortalecimento onde essas redes existem, constituição dessas redes onde elas não existem. E o que a gente tem percebido é muito isso. Quando a gente leva o tema da superação da violência doméstica e familiar, a pergunta que vem é: vocês estão trabalhando com homens? Porque muitas vezes o trabalho que é feito é realizado de um lado e o outro fica desassistido. E aquele indivíduo comete o ato de violência, ele, mesmo que a companheira consiga se separar, se desvencilhar, ele vai reatar um outro relacionamento, e se não for trabalhado, o ciclo da violência ele vai se repetir. Então, as perguntas sempre é essa: vocês estão trabalhando o tema das masculinidades? E esse é um dos temas dentro da metodologia da Neyton Dosselar, que a gente trabalha nessa formação com duração aproximada de 8 horas de duração as formações, onde a gente aborda também essa temática da superação da violência nessa perspectiva da desconstrução da masculinidade tóxica. E falando aqui de masculinidade tóxica, eu gostaria de lembrar uma fala e também um artigo do Guilherme Valadares, onde ele diz... o Guilherme Valadares ele é o idealizador da plataforma Papo de Homem, blog Papo de Homem, e também é alguém que está responsável por 2 documentários fantásticos, que é Precisamos Falar com os Homens e O Silêncio dos Homens. Esses 2 documentários eu sempre recomendo para a discussão dessa temática. E quando a gente está trabalhando dentro dessa metodologia da Neyton Dosselar, eu sempre faço alusão à obra da Simone de Beauvoir, que é O Segundo Sexo, aonde no segundo volume da obra ela diz: não se nasce mulher, torna-se. Eu acho que isso vale para nós, isso vale para nós homens também. Não se nasce homem, torna-se. Porque dependendo do aspecto, diga. Eu acho que é até pertinente esse último comentário dentro do que você está falando. A Karen Oliveira, ela é uma ativista pelo direito das mulheres trans aqui de Rondônia, e ela trabalha a nível nacional também com isso, e ela está contando, e ela conta isso muito, e ela comentou aqui no último comentário, que um juiz prendeu ela numa cela com 9 homens. Quando ela tinha 14 anos de idade, ela foi presa numa cela com 9 homens, porque disse que lá ela ia aprender a ser homem, sendo que ela já era uma mulher. E aí, olha o quanto essa questão que o professor Cristiano citou, sobre a masculinidade ser construída com violência, e isso que você está falando agora. Olha como que as pessoas tentam tornar-se tão condicionado à violência. Pode prosseguir, eu achei pertinente. E na verdade, quando a gente está falando de masculinidade, eu sempre digo isso: quando a gente está falando de masculinidade tóxica ou construção de uma masculinidade saudável, nós, homens, estamos falando de nós. Nós estamos falando da nossa vivência, desde a infância. Então, muitos pontos, quando a gente fala da masculinidade, da desconstrução dessa masculinidade tóxica, a gente se identifica. Porque nós já passamos por isso, em muitos momentos. Eu creio que não exista nenhum homem que, ao falar de masculinidade, de desconstrução, isso é uma questão de desconstrução, que não vá se identificar com um desses pontos dessa necessidade de desconstrução. Sim. Então, o Cris trabalha com homens, autores de violência, sabe muito bem, e deve ouvir isso muito, que quando eles são confrontados, no caso da violência, eles entendem e eles dizem assim: por que eu estou aqui? Eu não sou um criminoso.
porque eles entendem que é um direito deles. Porque foi colocado na cabeça deles que isso é um direito de agredir, porque dentro de uma lógica patriarcal, tudo que está dentro de casa é bem material. Desde o carro, a mesa, a casa, os filhos e a companheira. Então, essa é a lógica da herança maldita, essa herança maldita que nós herdamos do patriarcado. E não tem como dizer que ela não está aí latente ou que ela não exista. Uns dias atrás, preparando material para a formação, eu me deparei com uma imagem vocês devem ter visto ela em algum momento, que é uma imagem que em 4 cenas. Na primeira cena, então, tem um homem mais velho, provavelmente o chefe, o patrão, praticando um assédio moral com o empregado. Esse, por sua vez, se sente violentado, e ele volta para casa, que é onde ele vai exercer essa força opressora que foi exercida contra ele vai exercer em casa. E aí, então, e é hierárquica, essa violência, ela é hierárquica, porque ela vai sempre do mais velho ou do mais forte para o mais fraco, e todo mundo dentro da casa é atingido dessa forma. E aí isso me remeteu a uma outra charge que eu tinha visto da Mafalda, eu adoro a charge da Mafalda, aonde chega alguém na casa e diz para ela assim, menininha, eu queria falar com o chefe da casa. E ela responde para o homem, que no caso parecia um vendedor, e ela diz, senhor, aqui nós não temos chefe, nós somos uma cooperativa. Então, a Mafalda, minha primeira inspiração feminista da vida. Uma sacada fantástica. Porque justamente isso, é uma questão de hierárquica de poder de quem exerce esse poder, né? E eu fico pensando assim, como é que a nossa cultura, inclusive a nossa cultura pop, ela é carregada desse machismo, desse sexismo, dessa misoginia, quando a gente escuta certas músicas e aí a gente fica refletindo como é que elas reforçam esse estereótipo. E quando vem uma outra cultura musical e artística que contesta esse elemento que está dado como sendo natural, ou ele está sendo naturalizado, esse é o problema, ele é naturalizado e é tido como natural, como é que é refutado, né? Toda essa... Observem, por exemplo, dá um exemplo bem prático aqui que as pessoas que estão nos ouvindo podem se identificar. A Carol Conká, por exemplo. A Carol Conká, ela chega com uma proposta de música, de musicalidade que contesta esse sistema vigente, opressor, e ela traz uma outra perspectiva de contestação. Mas ela tem um grupo da Paraíba chamado Sintaliga Crio, e é interessante que elas têm uma música que diz, em terra de machocrata, quem se desconstrói é rei. Eu achei fantástico, assim, essa Nossa, forma. Vou procurar, quero aprender. Conhecê-la. Então, posso compartilhar com vocês depois algum material, e é uma cultura pop que está chegando para contestar e para dizer, e aí eu lembro também da Kel Smith, quando a Kel Smith vem com aquela música Respeita as Minas, e ela diz, flores, sim, respeito é bom flores também são, mas não quando são dadas só no dia 8/3. Então, é sempre uma contestação e, ao mesmo tempo, puxando para o diálogo, que é necessário que a gente tenha esse diálogo, mas é importante dizer onde está acontecendo essa masculinidade tóxica e que ela precisa ser desconstruída. Porque senão passa despercebido, porque, como eu disse antes, é naturalizado. E o que é naturalizado, a gente trata como natural. Sim. Esse é o grande problema. Dentro desses exemplos que você trouxe, vem a questão da cooperativa que você trouxe da Mafalda, e aí uma coisa que eu ouço de alguns homens e que eu vejo algumas mulheres falando também, mulheres que elas querem, no caso, dividir ao meio a conta com seu companheiro, e ele se sente ofendido por isso, com seu namorado, com seu crush, eles se sentem ofendidos. Também outras coisas que as meninas me trazem muito, ela mandou uma mensagem direto, ele estava com todo um roteiro, já sabia-se qual era a finalidade daquela conversa, mas se a mulher diz que ela quer sexo, aí eles já
já não entendem, não querem, porque a iniciativa tem que ser deles. Eu conheço mulheres que se casaram e que têm problema até hoje desses companheiros entender que ele não precisa levar isso tudo só. Porque é um fardo, é pesado para o homem. Não ser uma cooperativa é pesado. O homem que ele tem que acordar sozinho, preocupado. Eu tenho que pagar tudo em casa. Eu preciso pôr toda a comida dentro da minha casa. Eu preciso cuidar da integridade física, mental e da saúde de todos os meus filhos, de pagar a escola, de pagar tudo, enfim. E aí, a mulher ela já tem um trabalho sobrecarregado dentro de casa, mas essa mulher, quando ela trabalha fora e ela diz, ei, eu vou te ajudar, eu quero ajudar você, nós somos uma família, nós vamos dividir as coisas. Tem muitos homens que eles se sentem ofendidos, que eles não se sentem bem, e é uma coisa que é muito recorrente, por isso que eu estava falando no início, que a conta não fecha, que tem meninas que estão tentando trabalhar com seus companheiros, meninas já desconstruídas, que elas querem mostrar assim, ei, você não tem que carregar o peso do mundo nas costas, não. Porque aí você adoece, e aí você fica mais tóxico, e aí você fica mais agressivo, e aí é uma reação em cadeia. Eu acho que, assim, talvez a gente ainda tenha dificuldade de entender, e muitos homens, né, inclusive mulheres também têm essa dificuldade de entender, porque parece que existe lugar de homem e lugar de mulher. Papel de homem, papel de mulher, como se isso fosse definir identidade e como se isso fosse definir função. Nosso cérebro ele é binário, né? Então, ou você é de um jeito ou você é de outro. E aí, por isso, muita gente não consegue entender que a masculinidade, na verdade, não é singular, ela é plural. Existem várias formas de ser masculino, né? Então, não há uma heterossexualidade, uma heteronormatividade para ser de um jeito e não ser de outro. Né? Então, quando a gente amplia a compreensão do que significa masculinidades no plural, a gente começa a fazer a inclusão dessas pessoas, como, por exemplo, a Karen, que também, né, foi construída nesse universo masculino, né, e que se compõe também desse universo masculino. Então, como a minha responsabilidade com o universo masculino, ela é 4 vezes maior, porque eu tenho 4 filhos homens, né, 4 meninos. Então, eu preciso discutir isso, porque quando a gente pega o mapa da violência de 15 a 29 anos, o último mapa da violência foi de 2015. Quando a gente pega o mapa da violência entre 15 e 29 anos, quem mais morreu foi homem. Mas o mais curioso disso tudo é que quem mata esses homens são os próprios homens. Né? E aí eu vejo muito discurso sexista e machista dizendo, não, mas os homens precisam de proteção porque os homens são os que morrem mais. Mas peraí, quem que mata esses homens, né? É importante a gente destacar isso. Os homens matam os próprios homens. Aí, por que matam? Exatamente na tentativa, na busca de se firmarem como homens. Né? Eu não posso levar desaforo para casa, o cara não pode me chamar de viado, de gay, porque isso fere a minha masculinidade. Uma masculinidade muito frágil, por sinal, né? Em que uma palavra pode, de repente, destruir, me desmoronar como universo masculino. E aí, com os meus filhos, o que eu desenvolvo com eles? O cuidado, né? Os meus filhos têm boneco para cuidar. A gente não pôde brincar de boneca, porque isso parecia que significava deixar de ser homem ou não ser homem. Mas aonde está escrito que brincar de boneca vai te tornar mulher? Não, porque isso é papel de menina, isso é função de menino. Mas quem que disse isso? Onde que está escrito isso? Não, mas não tem lugar nenhum escrito isso. E os meus filhos começaram... Agora, tem um cachorrinho aqui. Tem um cachorro participando da live também. Nem é meu cachorro, nem é meu cachorro. E aí os meus filhos, eles começaram a entender e construir isso, inclusive... principalmente quando a gente começou a assistir um documentário americano chamado The Mask You Live In, né? A máscara que você vive, e fazendo toda essa construção do que significa ser homem, inclusive na questão sexual e tudo mais. Hoje eles já conseguem, eu perguntando para os meus filhos mais velhos de 13 e de 10 anos, meu filho, se alguém te chamar de gay, como é que você vai se sentir? Eles falam assim, normal. Não sou, isso não me atinge e não é um xingamento. Eles já construíram isso. Isso não faz parte de um xingamento.
e eles são muito tranquilos com isso. Né? Isso não fere a sua masculinidade. E se forem, isso não vai ferir a masculinidade deles. Né? Então, esse diálogo está aberto para os homens e para os meninos. Agora, a grande questão é, nós, homens, estamos preparados para dialogar com os nossos filhos sobre esses aspectos? Grande parte não, a grande parte esmagadora não. Por isso que a gente precisa abrir esses diálogos, abrir essas discussões e abrir a caixa preta para conversar com os homens, porque a gente se prendeu à ideia de que ser homem é colocar comida na mesa, é colocar comida na despensa, é tratar a mulher, né, de maneira rústica e às vezes violenta. Isso é ser homem, mas isso não é ser homem. Né? Isso, na verdade, até do ponto de vista psicológico, isso é ser imaturo. Né? Você não conseguiu se desenvolver com maturidade para poder dialogar, né? E por isso a masculinidade tóxica. Até tem uma discussão sobre masculinidade tóxica, isso é masculinidade saudável, até tem uma discussão sobre masculinidade tóxica, porque tem alguns autores que entendem que a masculinidade nunca é tóxica, porque se a masculinidade é tóxica, é porque ela não chegou a ser masculinidade. Né? Ela é outra coisa imatura que não é masculinidade, porque a masculinidade, propriamente dita, ela é o campo do diálogo. Ela também conversa hoje com o campo do cuidado, com o campo da divisão de tarefas. Não cabe mais à mulher, para a nossa geração, não cabe mais à mulher a função de cuidar. Cabe ao homem também a função de cuidar, a função de tocar fralda, de amamentar e de alimentar afetivamente os filhos, de abraçar os filhos. Eu lembro que num dos dias de grupo, um homem chegou para mim no final do grupo e falava disso, né, com eles, e chegou no final do grupo perguntando se podia abraçar o filho de 5 anos. E eu estranhei a pergunta, mas por que você acha que não pode abraçar seu filho de 5 anos? Falou, não, é que eu tenho medo que ele vire gay. Né? Então, assim, essa binaridade do pensamento de que mistura afeto com sexualidade. Isso está muito confuso para muita gente. Eu não posso abraçar porque esse abraço pode significar outra coisa, esse afeto pode significar outra coisa. E aí eu falei, libertei ele, né, no sentido literal do termo, você pode abraçar seu filho. Na psicologia não tem nada que na verdade, assim, não existe nenhuma dificuldade, ele não vai, né, a sexualidade dele não vai se desenvolver de uma forma ou de outra por conta do seu abraço. Ele fica tranquilo. E aí ele se libertou disso. Abraçou o filho. Na semana seguinte ele veio e falou como foi libertador para ele poder abraçar o filho com a tranquilidade de um pai, né, com os cuidados de um pai, e começou a ser pai. Eu acredito, Rogério, não sei como que vocês veem isso, mas eu acredito que a masculinidade saudável, o carro-chefe dela vai ser a paternidade. Né? Porque quando a gente começa a pensar masculinidade, a gente começa exatamente no momento em que nos tornamos pais, cuidadores, tio, né, que começamos a repensar o nosso papel. E eu acho que o carro-chefe que vai transformar a masculinidade, vai trazer essa nova discussão, essa nova roupagem da masculinidade, vai ser a paternidade, porque ela também começa a olhar para isso, discutir isso, inclusive o processo de educação dos nossos filhos, né? Não sei como que vocês veem isso, mas se vocês também veem dessa forma. Eu vejo que eu, como quem está desse lado, vejo com ressalvas, porque tem muito homem que diz que aprendeu a ser mais sensível depois dos seus filhos. Não, mas aí eu aprendi a respeitar porque eu não quero que faça com a minha filha. Eu aprendi a respeitar porque eu não quero que faça com a minha mãe. E a mulher continua sendo objetificada no meio dessa relação inteira. Porque se for meus filhos, eu penso, eu entendo o lado de que abraçar o filho, esse homem tinha esse filho há 5 anos, deve provavelmente ter sido libertador para ele. Foi assim, se a gente pudesse colocar em figuras, esse homem teria realmente sido removido um concreto de suas costas. E aí isso é importante para que essa sensibilidade seja ativada nesse indivíduo. Mas nós pensamos, é o que nós questionamos desse lado. E eu posso falar nós, porque isso já foi conversado em algumas rodas. Como fazer com que esses homens, que já são, por exemplo, já têm seus filhos criados, e a gente tem todos os dias relatos maravilhosos, por exemplo, de um avô que o neto foi com toda a ressalva do mundo
contar para ele que ele era drag, e ele falou, não vai gravar vídeo sobre isso não. O neto dele ficou super triste, ele falou, só se você me emprestar 2 dessa peruca para me pôr, porque eu sempre quis ver eu de cabelo grande. E aí foi uma festa na família, porque esse avô conseguiu. Mas, em compensação, o pai dele não fala mais com ele. Ou seja, como que a gente pode pensar no homem, além da paternidade, além desse, vamos dizer, não gatilho, mas do estímulo da paternidade, para que ele possa pensar nessa masculinidade para com as outras mulheres da sociedade, e não só respeitar a mulher se ele tiver algum tipo de vínculo, respeitar o outro homem se ele tiver algum tipo de vínculo. É mais uma pergunta do que uma constatação, do que contestação. Sim, reagindo assim, tem vários pontos da fala de vocês e da fala do Cristiano, assim, muito interessantes, e eu até antecipei algumas que eu queria trazer mais para frente. Sobre a questão da paternidade, eu acho que tem alguns aspectos legais disso, por conta da gente pensar também na paternidade saudável. Porque muitas vezes a opressão vem justamente desse lugar da paternidade. Muitos homens jovens que claramente não querem ser o que os seus pais foram para eles. Então, essa relação da paternidade, ela é de acordo com as experiências de cada um. E, assim, tem esses momentos muito legais, como no teu caso, Cristiano, e tem aqueles casos, assim, por exemplo, eu optei por não ter filhos. É uma opção minha de não ter filhos, não exercer a paternidade. E eu sempre digo, assim, que essa discussão, esse espaço de discussão, e eu me coloco como alguém privilegiado nesse sentido, assim, que eu tive a oportunidade, e agradeço muito por isso, de ser alguém que participa de um núcleo de pesquisa de gênero há 10 anos, lá na Faculdade ZEST, um núcleo de pesquisa de gênero, que é onde eu iniciei essa reflexão sobre justiça de gênero, como a gente traz justiça de gênero. E de lá para cá, eu percebi que eu tenho estado em uma desconstrução contínua. Ela é diária, ela é todos os dias. Às vezes eu me pego falando alguma coisa que eu paro alguns segundos e digo assim, eu não acredito que eu falei isso. Porque a gente está dentro de uma cultura machista e patriarcal, que às vezes você descansa e você vai na onda, você vai junto. E aí você tem sempre que estar atento nisso e perceber que, sim, a desconstrução ela é contínua, ela é diária, ela é permanente. E isso é fundamental. Porque a gente não tem hora marcada para dizer assim, olha, hoje, depois da meia-noite, eu vou deixar de ser machista. Não vai. Isso é uma ilusão. É uma ilusão. Você vai criar fissuras nesse tecido patriarcal e machista diariamente, todos os dias. E assim vai fazendo conosco e com as pessoas que do nosso convívio, das nossas relações diárias. Uma outra coisa, Cristiano, tu mencionaste que é muito comum nessa questão da masculinidade, é sempre fazer o contraponto. É cansativo, porque eu percebo, quem tem esse comportamento dessa masculinidade um pouco mais nociva, mais tóxica, fica o tempo todo na autodefesa. E o medo é sempre presente. É sempre o medo de ser confundido com homossexual. Entende? E aí eu queria trazer uma reflexão que nós estamos no mês de junho. O mês de junho é o mês do orgulho LGBT. Dia 28 é o dia do orgulho LGBT. Poucas pessoas sabem o porquê desse mês, por que esse mês, por que esse dia 28. No dia 28 foi marcado por uma revolução, uma revolta, na verdade, num bar de Nova York, onde havia constantes batidas policiais muito violentas. E nessas batidas policiais, então, a polícia agredia, humilhava os frequentadores daquele bar gay lá de Manhattan, Stonewall. E pouco se fala sobre isso, mas quem era mais humilhado, mais perseguidas naquele contexto eram as mulheres trans. Porque eram na visão daqueles policiais, eram os homens que estavam se aproximando do feminino, estavam deixando esse espaço de privilégios, entre aspas,
do masculino para adentrar no universo feminino, e eram mais perseguidos. E detalhe, gente, ainda o recorte, por isso a interseccionalidade é fundamental nesse momento. O recorte de que quem liderou essa revolução foram duas mulheres trans, uma mulher latina, uma mulher trans latina e uma mulher trans negra, que foi a Marsha P. Johnson e a Silvia Rivera. Então, além da questão de serem trans, era uma mulher latina, tinha a questão da discriminação étnico-racial, e uma mulher afro-americana, uma mulher trans afro-americana. A Marsha P. Johnson, ela foi encontrada em 1992, o corpo dela boiando em um rio, e não deu prosseguimento às investigações. Então, ela foi um ícone. Hoje tem um instituto que leva o nome dela, nos Estados Unidos, então ela foi um ícone desse movimento. Mas é da gente poder entender hoje o porquê dessa essa contraposição ao ser gay, ao ser homossexual, ao universo ou à comunidade LGBT, e sempre essa afirmação da perseguição e de sempre se colocar contrário. E aí eu que venho da teologia, esse discurso, ele é o fundamentalismo religioso. As comunidades fundamentalistas religiosas, elas são um terreno fértil para isso. Elas encontram eco dentro desses espaços, esse discurso. Porque as lideranças religiosas que não são progressistas, que são de uma linha mais fundamentalista, o modelo de masculinidade que elas têm são modelos genuinamente patriarcais, que são modelos de homens, buscado no Antigo Testamento, e uma cultura arcaica de 5.000 anos atrás, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 anos atrás, e que os caras trazem isso como um modelo a ser seguido atualmente no século XXI. Então, é óbvio que isso vai dar um choque enorme com a nossa cultura atual, por conta desses fundamentalismos. E um outro ponto assim, que eu acho fundamental, que a gente não poderia deixar passar aqui, Anne e Cristiano, é a questão quando a gente fala do aspecto da saúde dos homens. A questão do machismo, quando o machismo ele funciona como entrave, o machismo promove uma falta de conhecimento e barra diagnósticos precoces. Por exemplo, nós, homens, só vamos ao médico quando a gente está muito mal mesmo. A gente não cuida da nossa saúde, a gente não tem essa cultura preventiva de fazer exame. E eu li uma pesquisa, há uns meses atrás, em que cada 10 homens entrevistados, olha, gente, de cada 10, 8 diziam que nunca fariam exame de próstata. Nunca. 80% dos homens. Porque essa masculinidade tóxica, ela é frágil demais. Ela se quebra no exame. Ela se perde no exame. O medo disso. E aí, vocês que vêm da área da psicologia, vocês devem também lidar muito com essa questão, que é o índice de suicídio entre homens. Homens se suicidam quase 4 vezes mais que mulheres. E aí eu faço sempre aquela metáfora da panela de pressão, e quando você não tem... A panela de pressão, quando ela está no vácuo muito forte, você vai lá e fecha o piso dela, o que vai acontecer? Ela vai explodir, né? Assim também somos nós, quando acumulamos aquele sentimento que a gente quer botar para fora, só que a gente não sabe como botar para fora, porque ele pode vir como choro, como medo, como ansiedade, e isso é entendido como fragilidade. E aí esse risco, a gente vai acumulando, e isso vai explodir de alguma forma. E aí, então, a gente tem essa taxa absurda de suicídios, onde homens se suicidam 4 vezes mais, e isso tem um elemento cultural, porque se a gente for olhar no Brasil quais são as regiões onde esses homens se suicidam mais, vocês vão perceber que tem um elemento cultural também, de umas culturas mais fechadas, onde se tem, por exemplo, a região sul do país é uma região que lidera em casos de suicídio, principalmente em comunidades do interior do Rio Grande do Sul, comunidades germânicas mais fechadas, como a cidade de Venâncio Aires, por exemplo, é uma cidade que tem um índice altíssimo de suicídios, e em sua maioria homens, a sua grande maioria são homens. E aí eu queria pegar um ponto aqui, aí eu passo para o Cris, que é a questão dos grupos de homens, que esses grupos de reflexão sobre masculinidades,
é comprovado que esses grupos, eles reduzem a reincidência em casos de violência doméstica. Isso é fato. Isso é comprovado que reduz. Mas é um processo contínuo, um processo lento, um processo de se conhecer, porque esses homens não se conhecem, e um processo de desconstrução. Gente, desconstrução é muito difícil, porque algo que ele aprendeu desde a infância é como se você pegasse uma parede que ele tem construído e você derrubasse essa parede. E depois de derrubar, eu gosto muito de trabalhar com metáforas, então eu estou sempre usando esses exemplos, é como se você derrubasse essa parede e você entregasse para ele o material e os tijolos para ele reerguer uma nova parede muito mais sólida do que aquela que foi entregue para ele pronta. Mas isso leva tempo. Isso leva... o Cristiano deve saber, eu acho que os encontros nesses grupos são no mínimo 12 encontros, 10, 12 encontros, né, Cristiano? Porque leva, é um processo lento e longo. E aí eu tinha aqui anotado sobre uma lei, agora de abril de 2020, que é uma lei que altera o artigo 22 da Lei Maria da Penha e coloca, então, como obrigatório o acompanhamento, então, aí, dos homens autores de violência. Coisa maravilhosa, né, gente? Eu acho fundamental isso. E, ao mesmo tempo, isso me acende uma luz amarela para perguntar, assim, a lei, ela também, como vai ser a aplicabilidade dessa lei? Porque hoje a gente tem uma ausência e uma carência de espaços para esse tipo de reflexão. E a gente precisa que isso seja colocado como prioridade para que haja recursos públicos que garantam a existência desses espaços de reflexão, porque a violência, gente, precisa ser colocado como uma pauta prioritária. E, infelizmente, não é. Então, nesse aspecto, eu acho que o Cris tem a contribuir com isso, que é o trabalho dele. Queria que tu pudesse complementar. Assim, muitas coisas, né? Tu vai falando e aí as caixinhas vão se abrindo, e aí é muita coisa para ser discutida, mas eu acho que vamos tentar otimizar essas discussões, porque a gente tem tempo, né, para discutir, um tempo de live para discutir, mas a ideia não é dar respostas, a ideia é lançar esses questionamentos para que as pessoas comecem a refletir sobre isso, né, pensar sobre isso. A Clícia, tem um comentário da Clícia que passou aí, sobre a questão desse período de manipulação, né, que muitos homens acabam fazendo. A masculinidade, ela tem muitas características, né, quando ela é uma masculinidade tóxica, ela tem muitas características. E essas características, elas se maqueiam de diversas formas. Para a gente discutir isso, a gente precisaria falar sobre como o relacionamento abusivo acontece, né? Quer dizer, características desse relacionamento abusivo. Então, a gente talvez não tenha tempo para falar sobre, mas é sempre importante a gente buscar os elementos que compõem um relacionamento abusivo. Acho que o Filhos do Boto nunca mais traz muito essas discussões, né, para a comunidade. Sempre discute. Sim, e eu acho que é fundamental, importante as mulheres estarem o tempo todo atentas. Não dá mais para se submeter a um relacionamento, né, a maneira como vem sendo construído esses relacionamentos. Mas eu penso que também há uma questão que é fundamental. O Rogério sumiu aí, mas daqui a pouco acho que ele volta. Há alguns elementos fundamentais, que eu acho que o primeiro elemento, e eu não consigo não falar sobre esses elementos, que é a própria construção dessa masculinidade pesada. Eu acho que não é nenhuma masculinidade tóxica, eu acho que já é uma masculinidade perversa, que vem das nossas autoridades, né? Eu acho que não dá para não falar disso, né? Quer dizer, quando um chefe de Estado ele se coloca de maneira perversa diante da sua comunidade, da sua nação, a gente percebe o quão destrutivo, quão nocivo é um homem sem nenhuma construção, sem nenhuma discussão, sem nenhuma formação, sem nenhum aspecto psicológico minimamente desenvolvido, né? Então, ele legitima, né, professor? Faz isso, né? E legitima esse comportamento leniente, esse comportamento desrespeitoso, e sempre esteve dessa forma, sempre construiu isso.
Então, isso mostra o quanto que nós precisamos combater esse tipo de conduta masculina, porque isso vai construindo uma série de discursos extremamente nocivos para a mulher e extremamente nocivos para o homem. Acho que o Rogério destaca bem a questão do suicídio masculino. Quer dizer, homens não conseguem gerenciar suas emoções. O homem, ele se mata porque ele ficou impotente sexualmente, ele se mata porque ele parou de produzir financeiramente, porque ele faliu, ele se mata porque ele foi traído. Quer dizer, há uma dificuldade masculina tão grande de não conseguir se refazer diante dessas adversidades, que se você observa a olho nu, são adversidades que acontecem com todo mundo. E aí eu fico pensando, imagine se os homens começassem a passar pelas mesmas dificuldades que passam as mulheres. Nós não teríamos homem. Quer dizer, se as dificuldades que se apresentam hoje para o universo masculino, muitos homens se matam, imagina se esses homens passassem pelas dificuldades que as mulheres passam. Né? Imagine se ele passasse pelos abusos diários que as mulheres sofrem, pelas violências médicas que elas passam, pelo isolamento, pelos julgamentos sociais que as mulheres passam. Esses homens não sobreviveriam? Nós, homens, não sobreviveríamos? Então, olha como nós estamos atrasados do ponto de vista do gerenciamento emocional. O quanto que nós temos que nos desenvolver. Em 18 anos de profissão, eu conto nos dedos de uma mão quantos homens eu atendi em clínica, buscando terapia. E geralmente esse homem vem buscando terapia porque ele está impotente. E que muitas vezes ele está culpando a mulher porque ela deixou de ser atraente para ele. Ou então ele vem pressionado pela companheira, porque se ele não fizer terapia, ela separa dele, aí ele vem para terapia. Eu não consigo, eu acho que um único homem, um único rapaz que eu atendi nesses 18 anos de profissão foi um rapaz de 15 anos de idade, que ele era traficante, ele se denominava traficante de drogas, e ele foi lá para saber se ele continuava o tráfico ou não. Acho que foi o único caso que eu vi que o sujeito, ele veio... Já foi consultoria de carreira na cabecinha dele, porque 15 anos ele é bem novo, né? Ele não está entendendo muito. E aí, assim, veja que curioso isso, né? Mas, assim, praticamente não aparecem homens que queiram se desenvolver psicologicamente, né? Que queiram, sozinhos, se desenvolver psicologicamente, emocionalmente. Então, isso é preocupante. Do ponto de vista da saúde, nossa política de saúde no país, ela é pífia, né? A gente tem um programa que acontece em novembro, que é o Novembro Azul, para incentivar os homens a fazer o exame de próstata. Mas as propagandas apresentadas, elas não incentivam o homem a buscar um médico. Na verdade, elas incentivam o homem a se afastar do médico, né? Porque tratam de maneira jocosa, de maneira humorística, e não tratam da questão como ela deve ser. Quando a gente olha, por exemplo, a questão do cigarro, a gente tem na carteira de cigarro as fotos de câncer de pulmão. Mas a gente não tem uma política, de fato, voltada para o homem para alertá-lo, né? Eu não vi, até hoje, nenhuma propaganda sobre câncer de próstata falando de depoimentos de homens que tiveram que amputar o seu pênis, ou que perderam, filhos que perderam seu pai por conta de câncer de próstata, ou homens que se recuperaram porque fizeram um exame de próstata antecipadamente. Eu não vejo isso na propaganda do governo, né? E de nenhum governo. Não é desse, de nenhum governo. A política de saúde do homem nunca foi prioridade nesse país. E por isso que eu falo para os homens, quando você olha, em termos de categoria, todas as categorias se organizaram. As mulheres se organizaram, os índios se organizaram, as crianças se organizaram, os negros se organizaram, os deficientes se organizaram, os idosos se organizaram, os índios se organizaram. Tem uma categoria que nunca se organizou no país. Nunca. Que é a categoria dos homens. E por que a gente nunca se organizou? Porque, diferente das outras categorias que precisavam se defender de um inimigo externo, nós, homens, temos que nos defender de nós mesmos. E nós temos que repensar nosso papel com a gente. O quanto nós estamos sendo permissivos com a gente e com todas as pessoas que convivem com a gente.
com os nossos filhos, com as nossas mulheres, né? Nossas, bem entre aspas, né? Com as mulheres que convivem com a gente, com os filhos que convivem com a gente. E a gente precisa, então, aprofundar esses questionamentos para começar a pensar que homem, de fato, foi construído. E se, de fato, foi construído um universo masculino. Porque me parece que nós ainda não existimos. E não existimos do ponto de vista psicológico, do ponto de vista emocional. Nós ainda não amadurecemos, né? Historicamente, nós não existimos, porque não existe nenhuma luta, né? Todas as categorias tiveram lutas para existir. Nós não temos. Nós viemos de um patriarcado que já foi estabelecido e a gente não discutiu se isso é interessante ou não para nós. Queriam não fazer parte, né, desse patriarcado. Queriam não fazer parte. E eu, particularmente, não quero fazer parte. Acredito que o Rogério também não. A gente vai precisar conversar e a gente vai precisar discutir sobre isso. E aí começou a pulular no Brasil, começou a pulular de grupos de homens para conversar sobre isso, né? E a gente tem o documentário, que é O Silêncio dos Homens, a gente tem o Homem Paterno, que tem feito um trabalho com a paternidade dos homens, a gente tem a discussão sobre gênero masculino surgindo em São Paulo, Rio. O Rogério está no grupo com o pessoal, né, sabe bem como isso está fervilhando no universo masculino. E a gente começou a discutir, a gente começou a conversar sobre isso está acontecendo. Né? Inclusive, isso faz com que agora a gente comece a reverberar num outro padrão, para um outro lugar, para uma outra discussão mais profunda, inclusive fazendo alianças com o universo feminino e com um movimento feminista. Porque esse movimento de discutir masculinidade não é um movimento de homens que, de repente, despertam, né, e agora querem ser bonzinhos. Não, esse é um movimento forçado e movimentado pelo movimento das mulheres, que começam a exigir homens melhores. E eu acho que isso é fantástico do ponto de vista da discussão, né? Do ponto de vista da melhoria desses espaços domésticos, afinal de contas, né? Por aí. Você falando sobre gerenciamento de emocional, que aba, assim, que abriu aqui para mim. Eu estou ouvindo mais do que falando, mas está sendo um aprendizado e tanto. Esse gerenciamento emocional responde muitas coisinhas que nos grupos de mulheres as mulheres falam e a gente fica perguntando por quê. E é importante vocês estarem aqui falando, porque vocês estão trazendo algumas respostas que nas nossas rodas, no nosso grupo, a gente fala, olha, esse gerenciamento emocional realmente é um meio e é uma falta que existe. E eu até anotei aqui para no futuro a gente pensar, até através do Freio do Boto, fazer essa campanha em novembro, dessa maneira que foi estruturado, porque tem como, a gente fez uma no carnaval agora, a gente pode fazer em novembro uma nova campanha, começar, porque a maioria das coisas surge através da sociedade civil e dos movimentos sociais. Depois que o governo começa a ver que aquilo pode dar certo, e eles acabam adotando. Infelizmente, a história do Brasil foi construída assim. E aí, eu só posso falar que vocês estão trazendo, a gente ainda tem mais 10 minutos, que a gente começou 10 minutos depois, mas vocês estão trazendo respostas que nós, enquanto mulheres, que convivemos com homens, que estamos com homens, elucida muita coisa, e tem também essa questão dos exemplos que você citou, que aquela hora a gente acabou indo, mas fechando o que você falou, a paternidade como um gatilho, de uma certa maneira, para o homem repensar na sua masculinidade. E aí é interessante agora para essas mulheres que estão nos assistindo e que são mães, poder também saber que esse é um meio também que elas têm de acessar isso, que pode auxiliar e acessar para que esses homens possam buscar esse gerenciamento emocional, que eu anotei assim, que eu acho que é uma das principais chaves para que a gente consiga realmente ter homens saudáveis na nossa sociedade, homens sonhando, se permitindo sonhar, que às vezes até o termo sonhar para um homem, eles se sentem ofendidos de falar. Então, assim, é por aí, Rogério. Sim, ouvindo vocês, assim, eu tô pensando aqui agora numa questão bem pessoal, assim, de poder dizer, e a gente, para os homens que estão nos ouvindo, que vão ver essa live depois, que ela vai estar gravada, vai estar disponível, do quão libertador é quando você consegue romper essa construção social desse modelo único de masculinidade, porque existe um modelo vigente.
E esse modelo, ele é inatingível. Nenhum de nós consegue atingi-lo porque ele não é real, não é real. E quando eu levo essa discussão e a gente promove essas discussões e os grupos de jovens se propõem a debater essa temática, é trazido alguns modelos de masculinidade que aparecem na mídia, nos filmes, nas músicas. E aí eu lembro de dois aqui, assim, para a gente poder ser mais conhecidos, que é o filme Tropa de Elite, a figura do Capitão Nascimento, e o X-Men, que é o Wolverine, a figura do Wolverine. São dois modelos de masculinidade extremamente agressivos, que na ficção eles acabam se dando bem ao final, mas na vida real esse modelo, ou buscar esse modelo, está sendo responsável pela morte por motivos banais de vários homens. Vários homens morrem por tentar seguir esses estereótipos e esses modelos. E aquele imaginário, quando a gente fala da paternidade também, me vem à mente aquela história de que o pai tem que ser o herói do filho. Ou seja, isso é um peso muito grande, muito grande. Eu fico imaginando, isso é um peso enorme, porque ele não pode errar. Ele não pode demonstrar fragilidade, porque ele é o herói, entende? É uma figura do herói. Acho que isso é um peso muito, muito grande para os homens que desenvolvem a paternidade, que optam pela paternidade. E aí, uma outra questão que é importante a gente também trazer e discutir é essa agressividade contínua. Teve alguém que colocou aqui que tem uma dificuldade muito grande de debater sobre o tema, porque provoca raiva, realmente provoca uma certa raiva de discutir com pessoas que defendem esse modelo, e você vai encontrar muitas que defendem esse modelo, porque não conhecem outro. Esse é o modelo que elas conhecem, é o modelo que elas acham que é eficaz. Ou porque eles acreditam que estão em zona de conforto. E é uma baita ilusão achar isso, que está em zona de conforto, porque não está. Mas acreditam que sim. E aí eu tenho um exemplo aqui, só para compartilhar com vocês, que numa das exposições da Nem Tão Doce lá, a gente tem um caderno dentro da casa, que é uma exposição que ela recria o espaço de um lar no espaço público, onde as pessoas visitam esses cenários, que são os cômodos, as peças da casa, com pistas sutis da violência. E, ao final, o pessoal, ao sair, é convidado a assinar um caderno, um caderno de presença, para a gente ter uma ideia de quantas pessoas circularam por aquele espaço. E, numa das exposições recentes, um homem que já tinha um discurso no diálogo ali, no acolhimento, ele já tinha um discurso extremamente reacionário e reativo ao que estava sendo debatido ali. Ele, na hora de assinar, eis que o número que tinha lá disponível para a assinatura dele era o número 24. Era 24. Aí ele não assinou. E ele se recusou a assinar. E ele assinou no número 25, deixando o número 24 em branco. Aí, para vocês verem o que eu estou dizendo, que é uma agressividade que, ao mesmo tempo, demonstra uma fragilidade enorme. Uma fragilidade enorme, porque se ele assinasse no número 24, ele estaria colocando em risco a sua masculinidade, colocando em xeque a sua masculinidade. Então, a gente precisa estar na discussão trazer esses pontos de que aonde essa masculinidade ela pesa, aonde ela machuca, aonde ela é um fardo difícil de carregar. Para abrir o diálogo, é necessário que a gente vá por esse viés. O que é importante mostrar para esses homens, não precisa carregar esse fardo. Não precisa. E não carregar esse fardo não vai fazer deles menos homens, pelo fato de abdicarem desse modelo. E ajudarem a pensar em outros modelos de ser masculino, de masculinidade saudável. Então, acho que é muito por esse viés, mas também, em nenhum momento, desresponsabilizar ou tirar responsabilidade de homens que cometem, por exemplo, o ato de violência doméstica, ou violência patrimonial, psicológica, enfim, as tipificações que estão previstas em lei.
Porque eles precisam ser responsabilizados, mas eles precisam entender o porquê que eles estão sendo responsabilizados por isso. E desconstruir esse imaginário de que isso, o ato da violência é um direito garantido a ele, porque não é. Então, a gente precisa ter esse viés pedagógico, digamos assim, mas não deixar de também trazer esse aspecto da responsabilização. É fundamental, porque é pedagógico também a responsabilização. Sem dúvida. Aí, você falou sobre o herói, que o pai tem que ser o herói, Rogério. E a gente levantou, acho que tem uns 2 meses, eu tenho um pouco menos, uma discussão na página do Filhos do Boto Nunca Mais, sobre se você já pediu desculpa para os seus filhos. Você já pediu desculpa para o seu filho algum dia que você errou? A gente fez um post sobre isso, mostrou uma história ilustrativa, e a maioria das mães falando que sim. Sento, converso. Aí teve um comentário de um rapaz pegou e falou assim: é por isso que essas crianças de hoje em dia crescem matando todo mundo, alguma coisa do gênero, né? Aí o outro foi lá e respondeu assim: eu já pedi desculpa para o meu filho e, inclusive, aceitei o ato disciplinar que ele me aplicou pelo que eu fiz de errado com ele, porque eu realmente fui muito injusto, acusei ele indevidamente, e ele falou que me desculpava, mas ele não ia ficar feliz se eu não falasse que ele foi injusto comigo e fosse lá e contasse para a mãe dele que aquilo que aconteceu tinha sido errado. Aí ele falou que foi lá e tal, e agora pode, meu filho? E assim, foi um comentário que teve muitas curtidas, muita gente achou lindo da parte do Sansão, inclusive, um aluno meu, isso. E tem gente que acha que, porque no mundo masculino, isso é uma coisa nova. Né? Tem homens que, na hora que vê, já acham que isso é uma ofensa para o modelo, como vocês colocaram. E tem homens que já estão começando a entender, essa desculpa, não é só uma evolução para a criança, para a construção dessa criança, desse indivíduo, mas para esse homem também, porque esse homem, a partir do momento que ele se permite se desculpar com seu filho e falar, filho, eu errei, esse homem está abrindo um espaço para que essa criança tenha um diálogo maior com ele, e que essa pressão de que ele tem que ser o herói, o inquebrável, o inerrável, isso cai por terra. Então, ele pode ser humano na frente dos filhos dele. E eu atendi durante 2 anos adolescentes na clínica, e uma das coisas que mais geralmente pegava nas terapias e muitas vezes aquela música do Legião Urbana era citada na terapia porque eles vêm falando assim, meu pai fala que eu não tenho vez, meu pai fala que eu não tenho voz, meu pai fala que eu não posso escolher nem a roupa que eu visto, meu pai quer que eu tenha a profissão que ele tem, mas em compensação ele faz isso, ele não tem moral para mandar em mim. Então, assim, olha só, eles querem ser o herói, mas na prática eles não são. Se esses pais abrissem esse diálogo, ia ser muito mais fácil, que geralmente as terapias se resolviam assim. Vou falar, e eu geralmente trazia, seu pai, ele é humano como você, seu pai erra também. E aí, quando traz isso para os pais, muitas vezes tinham pais que tiravam os filhos da terapia, e era toda uma situação e trazia de novo, mas geralmente se resolvia essa tensão familiar quando os pais chegavam para o filho e falavam, filho, eu também erro. É aquela música que o Renato Russo fala, às vezes eles são criança como vocês. E se vocês não cuidarem, vai ser o que a gente vai ser quando crescer. Então, a gente conversava muito essa questão de empatia na clínica, tanto com meninos e meninas, pais e mães, e realmente esse caminho do que eu não sou herói, eu posso pedir desculpa, eu posso conversar, eu sou pai, mas nem sempre eu vou estar certo, nem sempre eu vou ter que pagar todas as contas da casa, nem sempre eu vou ter que ter força e não adoecer, porque se eu adoecer, tudo bem se minha mulher cuidar de mim. Tem homens que não querem que a mulher cuide deles. Não vou beber remédio não, nada de pano que enche na minha cabeça, coisas do gênero. Enfim, se os filhos cuidar também, eles acham que é uma demonstração de fragilidade. Eu vi que a delegada escreveu aqui, da Central de Flagrantes, ela está falando que está criando um espaço, um núcleo para isso. Então, já a gente vai estar em contato com o Cristiano também, para ver uma maneira de
de que a gente possa ter isso dentro desse novo prédio, de existem alguns recursos captados para isso, mas para que a gente possa se movimentar para instalar. E para quem sabe a gente possa se movimentar, arrecadar esses recursos para logo a gente trazer o Rogério aqui também, para a gente trabalhar com esses homens, implementar e implantar uma coisa bem legal dentro disso aqui na nossa capital. Filhas do Boto, dentro do Oscilar, o professor Cristiano de Paula, já com a base que ele tem do trabalho dele no TJ, mas como um homem que é um protagonista, aqui em Rondônia ele é um protagonista, tenho todo orgulho, eu falo assim, tá vendo, ó, é o professor, gente, conheço ele, muito orgulho, ele sabe que o orgulho que eu tenho dele é imenso, a admiração que eu tenho por ele, e agora conheço o Rogério também, e eu penso que é só assim, gente, que a gente vai conseguir realmente construir a sociedade. Hoje a gente começa a dar mão, e dialogar entre nossas dificuldades, dialogar entre nossas revoltas, porque existe revolta, sim, entre alguns movimentos e tal, mas a gente precisa dialogar e superar isso. Você começar a entrar num tratamento terapêutico, assim, de grupão mesmo. Porque se a gente não começar a dialogar entre nossas dificuldades uns com os outros, a gente não vai ter a sociedade que a gente quer para nossas futuras gerações. E uma coisa que eu estava falando numa live da Unira ontem, existem países que já têm isso. A gente tem exemplo de países que já trabalham há muito tempo. Teve um feminicídio, acho que foi na Irlanda, depois de alguns anos, e assim, foi a comoção popular por causa desse feminicídio foi enorme. Todo mundo falando assim, como que ele teve coragem de matar sua companheira. Eu vendo aquela notícia, eu fiquei pasma, porque eu falei assim, gente, algo que é quase naturalizado, como vocês citaram aqui, pediram penas maiores para ele e tudo, porque durante muitos anos não se via ver feminicídio lá. E houve, eles ficaram assim, como assim que um homem mata a sua própria esposa? Então é para isso que a gente tem que caminhar e não pensar que é uma utopia, porque existem países que conseguiram. Sim, super concordo. Acho que essas discussões têm que ser ampliadas cada vez mais. Eu tenho, inclusive, uma página no Face, eu e minha esposa, Thaís, que é também psicóloga, a gente gerencia, que é o Família de Super-Heróis. Vocês falavam da questão do herói, né? O Família de Super-Heróis, tanto no Instagram quanto no Face, a gente faz exatamente essas discussões. Como se educar filhos, né, num movimento que não é o movimento da violência, né? Eu acho que isso, quanto mais a gente puder ampliar essas discussões, melhor. Sim, sim. E aí, as palavras finais de vocês? A gente vai ter que fazer de novo, gente, por favor. Arrume um tempinho na agenda de vocês para o próximo mês. Vocês viram, tem muita gente que chegou agora, vão assistir essa live depois. Mas aí nós podemos discutir até a abordagem do relacionamento abusivo, olhando dentro, porque, assim, esse relacionamento abusivo, como que algumas colegas estavam falando sobre a desconstrução desses comportamentos desses homens. E o viés de vocês, o viés do homem, o viés de como trabalhar isso e como pode acontecer para que a gente possa diminuir essas incidências também é importante, porque tem homens que quando a gente fala, você está sendo tóxico, ele dá um pulo e fala assim, sério, eu? Uhum. E eu digo isso dentro do movimento que eu participo, que tem alguns homens que eles são super pró-feministas, mas quando ele faz alguma coisa, a gente fala para ele, ei, você está sendo machista. Não, eu até escrevo artigo contra machismo. Ei, calma aí, isso tá sendo... Então, as considerações finais, gente, é uma vigilância o tempo todo. Né? O Rogério sabe disso, o tempo todo a gente tem que estar vigilante. Porque isso é muito forte, né? E aí não dá para a gente ficar isento, não. A gente também tem que estar o tempo todo se reconstruindo e sempre pensando esses aspectos aí, sim, sem dúvida. E sua palavra final, professor? Já? Eu só queria agradecer imensamente o convite, a oportunidade, Anne. Né? A Anne me convidou e eu convidei o Rogério. Então, foi uma construção intensiva. Corrente do bem. Uma corrente do bem. E agradecer todo mundo. Desculpe se de repente a gente não conseguiu responder todas as questões, são muitas questões a serem debatidas, discutidas. Eu fico à disposição, meu Facebook está aberto, se vocês quiserem, de repente uma questão que não surgiu ali, mas quiser conversar mais tete a tete, né, aquele processo virtual, fica à vontade, meu Facebook está aberto, o Instagram está aberto, e sempre contem comigo para que a gente possa diminuir esses índices de violência e a gente começar a apresentar uma outra masculinidade que não é essa não é masculinidade saudável,
essa é uma masculinidade tóxica que desrespeita a mulher, que desrespeita a família, que desrespeita o próprio universo masculino. Avante. Avante. Rogério? Pois então, eu tenho muito a agradecer a vocês, a Ana e ao Cristiano, pelo convite, por esse espaço, por ter esse espaço para poder debater essa temática. E dizer, como eu vi aqui num dos comentários, deixar uma dica. Da experiência com a Nintendo Oscilar, desses 8 anos de trabalho com a Nintendo Oscilar, e acompanhando redes de apoio mais de perto, e poder, com certeza, sim, dizer para vocês, é fundamental que hajam esses grupos de masculinidade. Mas fazer uma ressalva. Eu tenho visto, muitas vezes, grupos que trabalham com mulheres em situação de violência, e que recebem o convite, olha, vocês trabalham tão bem com um grupo de mulheres, vocês podiam assumir o trabalho com homens. Não façam isso. Não é a Não mesma façam. coisa. E por que eu digo isso? Porque vai gerar uma sobrecarga. E são 2 trabalhos muito distintos. E bem, na verdade, a gente tem dois polos aqui que a gente vai estar trabalhando. E a recomendação é: identifiquem homens que têm predisposição a fazer essa temática, apostem na formação desses homens que têm predisposição a discutir essa temática, tragam esses homens para a discussão. Então, promovam esses espaços e que a gente possa, estar trabalhando coletivamente, mas que isso não gere mais uma sobrecarga para as mulheres. Porque, senão, temos esse imaginário que sobrecai sobre as mulheres e elas vão dar conta desse, quando, na verdade, essa é uma responsabilidade nossa, de estarmos trabalhando essa desconstrução em nós e em outros homens. Então, fica essa ressalva, e também dizer que o Cristiano falou isso antes, e eu vou novamente trazer essa questão, de que essa reflexão, ela não brotou, assim, do nada, ela não caiu do céu. Então, a gente deve muito ao movimento feminista que nos provocou essa reflexão. Então, é um agradecimento ao movimento feminista, às feministas, a partir de onde eu falo, as teólogas feministas, que são muitas, e que têm feito um excelente trabalho, têm publicado muita no meio acadêmico, mas também têm tido trabalho nas comunidades de base, e para a gente poder reconhecer isso. Vai ter um momento que a gente vai amadurecer e a gente vai ter um movimento de homens, e vamos partir, mas a gente não pode esquecer de que lá atrás essa reflexão se deu a partir de uma provocação feita pela feminista. Então, é isso. Muitíssimo obrigado novamente por esse espaço, por esse momento. Eu e o Cristiano, a gente, há um tempo atrás, a gente escreveu um artigo em parceria, era sobre um outro tema, mas agora a gente pode retomar e escrever sobre essa temática. Não então, deixe de escrever e mandar para a gente. O Rogério não desiste de mim. Não. E assim, já tínhamos conversado antes de ser pego de surpresa pela pandemia, mas tínhamos conversado na Faculdade Católica, né, professor? E o Cristiano falou: professor, já tem um homem, já tem um esposo das meninas que querem, vamos começar, vamos pensar. E assim, nós já estamos em diálogo e nós vamos iniciar um grupo. Já temos espaço, já tem tudo, mas o professor também tem espaço, mas já temos as pessoas, então já vamos iniciar a questão de quando passar isso tudo, passar o susto, para o novo normal que a gente vai ter. O novo normal também vai ter a discussão dessas masculinidades em Porto Velho. Então, as meninas já estão aguardando, já tem as meninas aguardando, porque não vê a hora dos seus meninos estarem... Tem uma novidade sobre isso, Anny. A Faculdade Católica, que é parceiraça, já disponibilizou espaço para que isso aconteça lá. Assim que passar a pandemia, a gente já tem lugar. Olha que coisa boa. Então, assim, esse novo normal vai vir também com mais projetos dentro dessa área. Instituto Luterano, né, Rogério, o seu? A Fundação Luterana de Diaconia, FLD. A Fundação Luterana de Diaconia também, a gente agradece muito, tem disponibilizado, porque quem é mantenedora desse trabalho, né, que você faz, esse trabalho maravilhoso, Nintendo Oscilar. Eu peço que deixe
Cristiano, o link aí da família de super-heróis, porque uma coisa que a gente conversa, deixe lá embaixo depois, porque uma coisa que a gente conversa muito no Filhas do Bolso Nunca Mais, com todas as meninas que estão aqui, tem muitas de nós online, mas tem também nossos seguidores, beber da fontes. Vamos começar a beber de fontes boas, fontes que nos levem a olhar a esperança, fonte também que nos leve a edificar tudo aquilo que a gente está tentando construir. Que às vezes a gente olha, nós que trabalhamos com isso, trabalhamos muito com a fonte das mulheres que nós estamos perdendo, de tudo isso que realmente é uma coisa que é necessária, é pesado, mas também beber de fontes como conhecer a família de super-heróis, conhecer o trabalho do Neyton Doce lá, é muito importante, para que realmente eu posso dizer, gente, que eu estou indo hoje, estou encerrando minha terça-feira renovada. Eu convido a todas e a todos que estão conosco para quinta-feira nós teremos uma live com a Rosa Negra, a Estela Costa e a Brenda Sabrina sobre invisibilidade de vidas negras no Brasil. A gente vai discutir um pouquinho sobre isso, com 3 mulheres que também são nomes, são vida dentro disso aqui em Rondônia. E desde já agradeço. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, gente. Obrigada. A live já foi encerrada já, quer dizer, eu acho agora. Olha, gente, foi a primeira vez